Bom, pessoal, a gente vai começar então nosso último encontro, tá? Da disciplina Processo em Vendas. E eu trouxe hoje é, uma atividade diferente, tá? Ela vai envolver uma reflexão, na verdade, é um livrinho que é utilizado também em treinamentos organizacionais, tá? Vou pausar um pouquinho. Eu parei um pouquinho aqui por causa que estava passando um carro de som aqui. Então, para a gente retornar, é uma atividade diferente, que é um livro que conta uma história bastante simples, assim, bastante didática. E depois a gente reflete sobre o que essa história, o que ela traz, assim, né, de importante, tanto para desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional, porque esse livro também ele é interessante, ele pode ser utilizado para você fazer um treinamento dentro de uma organização, que ele traz reflexões muito interessantes a respeito aí, da forma como nós enxergamos e observamos os acontecimentos à nossa volta, né, os fatos. Bom, eu vou pôr o slide aqui, eu vou compartilhar com vocês o slide, aí vocês seguem por aí, tá? Deixa eu dar um. Bom, a história chama Sombras do Homem de Neandertal, tá? E é uma história interessante que ela foi criada há bastante tempo. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui no livro. Ela foi criada nos anos de 1940 por um psicólogo escocês chamado Kenneth Craig, né? E ela se trata de modelos mentais que são a forma como as nossas crenças, né? Alguns pressupostos que é, isso determina bastante a forma como nós observamos as coisas ao nosso redor. E ele traz umas reflexões bastante interessantes. Então, para iniciar, Sombras do Homem de Neandertal, coloquei alguns tópicos aqui só para me orientar e eu vou contando a história aí para vocês. Então, só para não deixar de falar nada importante, né? Então, ele começa contando que havia 5 homens em uma caverna, né? Eles estavam morando ali dentro de uma caverna e o dia a dia deles era comer folhas que o vento levava para dentro da caverna, eles comiam alguns insetos que entravam ali dentro também, e eles passavam o dia todo deles ali é, entre eles dentro da caverna. Então, ora eles faziam alguns desenhos na parede, ora eles faziam alguns objetos é, de barro, de cerâmica e tal, dentro da caverna. Eles viviam dessa forma. E desde quando eles se lembram, era assim, né? Eles entendiam que a caverna era o limite da vida deles. Então, a boca da caverna, como se chama, né? A saída da caverna, era algo do qual eles se afastavam, né? Então, eles entendiam que não havia nada fora da caverna, era a fronteira do universo deles. É claro que essa história foi baseada, né, tendo como referência aí o mito da caverna de Platão, né? Só que aqui a gente tem uma pequena diferença aí mais para o final. Então eles acreditavam que tudo que eles conheciam, todas as coisas que eles tinham na vida deles, que eles entendiam, se resumia à caverna, às sombras dos animais que apareciam, né?
na caverna. Então, quando passava um animal na entrada da caverna e estava de sol, assim, eles conseguiam enxergar alguns vultos, algumas sombras dentro da caverna e não entendiam. O mundo deles se limitavam a isso. Eles algumas vezes discutiam, né, devido até à ociosidade ali, sobre esse limite, né, do que significava esse limite da caverna. E sempre as conclusões era que fora da caverna, se você sai, você morre, porque há um dragão lá fora que come, ou a caverna, você sai, você deixa de existir. Havia várias teses aí a respeito do fim, do limite deles, né, do universo deles, e todas elas tinham a mesma conclusão de que fora não, o fora a boca da caverna era o limite, né? O fora não existia, se você saísse, era de alguma forma eliminado. Então, eles viviam ali dentro. A vida deles passavam assim, né? Todos os dias eram aquele mesmo processo e eles se sentiam bastante seguros na forma como eles viviam. Eles levavam suas vidas sempre comendo algumas folhas que eram levadas para dentro da caverna e alguns insetinhos, o que eles encontrassem. Assim, era uma vida bastante difícil, mas até então eles se sentiam bastante seguros dessa forma, né? Dentro da caverna, como eu já falei, havia apenas sombras do que ocorria para o lado de fora, quando passava alguma coisa assim que deixava isso mais claro, né? E essa era a realidade deles, tá? O medo os prendia, então eles ficavam bastante restritos naquele mundo e boa parte do mundo deles era cercado pelo um desconhecido e isso os afligia bastante, né? Eles não percebiam quão limitada era a sua compreensão de mundo. É interessante esse aspecto porque eles não percebiam as suas próprias limitações, né? E eles tinham uma visão de mundo bastante restrita, como descrito, porém eles não conseguiam imaginar ou compreender nada que não fosse aquilo do qual eles estavam acostumados, o que era algo absolutamente restrito, né? Para eles, aquilo era a verdade e a realidade. Então, o mundo deles se restringia a isso e eles estavam bastante satisfeitos com o modo de vida que eles levavam, né? Então, eles não tinham noções do quão diferente eram as coisas, né? Então, como que ele vai ter noção de que ele tem ou não liberdade, né? Porque ele está preso na caverna, ele entende que aquilo ali é o modo, né? Ele não tem referência, né? Do quão espaço ele tem, do quanto de fartura ele tem, liberdade e tudo mais. Então, como eles não tinham referências, ficava tudo mais difícil, né? Eles não percebiam, por exemplo, que eles passavam fome, né? Eles comiam muito mal, eles comiam quando eles achavam alguns poucos insetos, né? E algumas folhas. Como que eles iam ter referência se aquilo era pouco, se eles nunca tiveram em contato com a fartura, né? Com maçãs, bananas, frutas, vegetais e tudo mais, né? Então, essa falta de referência também é bastante importante por tudo aquilo que eles compreendiam. Então, a verdade para eles ficava restrita a tudo que eles conheciam, tá? E eles estavam satisfeitos com esse modo de vida, visto que o,
existia um medo do desconhecido, né? E o desconhecido para eles era o que representava chegar até a entrada da caverna, a boca da caverna ali. Então aquilo ali eles já tinham determinado que era algo que era o limite da vida deles. Eles nunca se atreveram a explorá-la. Um dia, porém, Bug, né, que é o nome do personagem do livro, ele acabou questionando toda aquela existência, né? Na verdade, ele começou questionando se, por um acaso, haveria mais espaço, né? E ele questionou isso levando em consideração que poderia haver para fora da caverna. E aí, os outros que estavam vivendo com ele, ele respondeu, mas para que mais espaço? Aqui dentro já tem espaço suficiente, né? Então você não precisa de mais espaço. E dentro da caverna você tinha escorrendo pela parede uma pequena quantidade de água, né? Então eles bebiam dessa água aí para sobreviver e ele pensou se por acaso existia água em maior quantidade do que eles conheciam, né? E novamente ele foi questionado da seguinte forma: mas para que você quer mais água? Você já tem o suficiente para você aqui. Então, variável mexia tudo que ele levantava de questionamento, ele acabava sendo é, interrompido, muitas vezes de uma forma agressiva, questionado. Então, era tenso esse questionamento que ele começou a levantar ali no meio dos seus colegas de dentro da caverna. Então, como eu coloquei aqui em palavras minhas, começou o que a gente chama de cancelamento, né? E é uma agressividade, né? O que isso significa? Significa que se você se coloca, se você questiona, se você coloca contra uma hegemonia de pensamento predominante, isso pode ser perigoso, né? Isso você vai atrair atenção e você vai ser um alvo ali de hostilidades, né? É isso que a gente vai entender melhor sobre os modelos mentais de que trata essa história. Então, o que acontece? Se você existe uma certa crença, um certo pensamento predominante, né? Muitas vezes ele é hegemônico, você não tem perspectivas que permite ter uma outra visão ou um outro espaço e muitas vezes você sequer pode levantar ou questionar essa hegemonia presente do pensamento, né? Que se você faz esse questionamento, você pode ser facilmente visto como alguém hostil, alguém. Existem rótulos diversos, né? Hoje a gente chama, hoje se utiliza-se muito o termo discurso de ódio, que o objetivo é promover a censura, que ele não te permite questionar pensamentos vigentes, né, hegemônicos, que predominam na sociedade. Então, muitas vezes é discurso de ódio, muitas vezes é negacionismo, muitas vezes, né, existem vários termos aí em que as pessoas acabam rotulando as outras, né, quando elas acabam não acatando a hegemonia de pensamento predominante. Infelizmente acontece algumas coisas e esses ataques, como traz no livro, né, são bastante agressivos e eles refletem perfeitamente a realidade, né? Então, se você pegar historicamente muitos momentos críticos da história nossa do mundo, as coisas quando começam assim, elas muitas vezes não acabam bem, porque você acaba criando um grupo que pode ser hostilizado, que merece ser hostilizado. Então, se você
observar o modo como os nazistas tratavam os judeus, eles não consideravam eles humanos, chamavam eles de ratos, né? Então, quando você denomina o outro de rato, de gado, desses tipos de coisas, você toma cuidado, porque você, sem perceber, está indo para um caminho muito ruim. Da mesma forma, em todos os regimes autoritários, como no comunismo também, as pessoas que não estão. Primeiro que nesses regimes, se você não está de acordo, você é eliminado. Né? Você é eliminado quase sempre fisicamente, né? No termo literal mesmo. Né? Então, toda vez aqui na história do Bug, ele acaba levantando alguns questionamentos e a reação da caverna é muito agressiva contra ele. Né? Eles agridem ele, começam a jogar umas coisas nele. Então, ele é o chamado cancelado. Então, hoje a gente percebe o cancelamento, que é o ataque à reputação das pessoas. Você coloca um rótulo na pessoa, porque é mais fácil você rotular a pessoa do que você sentar para ter uma conversa, entendeu? Então, muitas vezes eu não tenho argumento para ganhar, então é mais fácil eu chamar ele de qualquer coisa. Né? Então, é, esse foi o que aconteceu ali com o Bug dentro da caverna e ele acabou tendo que fugir da caverna, né? Sob ataque, ele foi expulso do local. Eles não permitiram que ele pudesse viver mais dentro da caverna. Então eles expulsaram ele para ele ser é, eliminado mesmo, visto que eles acreditavam que se saísse da caverna deixava de existir. Só que Bug então ele ficou bastante surpreso com o que ele acabou vendo, né? Porque na hora que ele saiu da caverna, teve aquele momento em que ele observou várias montanhas, coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, viu uma quantidade imensa de cores que ele desconhecia, então ele ficou bastante surpreso. Ele viu árvores, né? Ele viu criaturas que até então ele só conhecia o som ou a, a sombra que passava ali por dentro da caverna e tudo mais. Então ele viu todo um mundo imenso lá fora, cheio de vida, com criaturas fascinantes e tudo mais, rios. E, bom, dando prosseguimento, foi então que Bug encontrou um homem que estava ali fora e ele ficou surpreso de existir alguém fora daquela caverna. Encontrou um senhor lá e começou a conversar com ele. Né? E o senhor, quando viu o Bug, falou assim: Nossa, eu estive esperando o dia em que todos os homens da caverna sairiam novamente. E Bug, então, ele acaba questionando outros. Ele falou sim. E nesse diálogo, ele acaba descobrindo que havia vários homens, né? Porque até então Bug não tinha noção de quantos existiam, ou se é que existiam mais que aquele pequeno grupo que vivia na caverna. Então ele acabou tendo, além de inúmeras surpresas naquele instante, descobrindo também que havia várias outras cavernas com vários outros homens vivendo dentro da caverna. E aí foi quando, lembrei, foi quando esse homem que o Bug encontrou fora da caverna foi contar uma história para ele, né? A história de como que era a vida antes dos homens viverem na caverna, né? Então, os homens antes desse período, eles viviam fora da caverna e viviam tranquilos, né? Assim, tranquilos assim, os problemas à parte, eles viviam em uma paz social, vamos dizer assim. Então, à medida que a população foi crescendo, crescendo, a comida ela foi ficando escassa, porque já não havia comida para sustentar toda aquela população crescente. Então, o que fazer? Foi
um grande desafio e problema que surgiu no meio daquela comunidade anterior aos homens irem morar para a caverna. Então eles se depararam com esse problema. Então, conversando com o responsável, o líder ali do local, da vila, da aldeia que estava se formando, ele falou assim, olha, nós precisamos encontrar respostas, então eu vou falar para que vocês saiam, e aí você vai para o lado de cá e você vai para o outro lado. E aí vocês construam torres altas em algum ponto elevado. E aí vocês observem tudo que está à volta de vocês para conhecer o ambiente e depois vocês voltam aqui para a nossa aldeia e tragam sugestões de como que nós vamos resolver esse problema da comida escassa. Nós precisamos encontrar uma solução que está ligada à nossa sobrevivência. Então, passado um tempo, né, eles retornaram e foi aí que houve uma confusão e tudo deu errado, no qual a tribo acabou se dividindo. Eles começaram a discutir, porque um grupo que foi para um lado falou que eles deveriam construir lanças, né? Construir armas para caçar, construir armadilhas, fazerem cordas de cipó para prepararem armadilhas e cavarem buracos. E a ideia deles foi que eles deveriam caçar, né? A caça iria sustentar a tribo, visto que a carne, né, sustenta bastante, é um alimento altamente proteico e tudo mais. Então, era uma saída para a tribo sobreviver. E eles brigaram, estavam brigando com outro grupo que estava discutindo com eles. Falou, não, vocês estão errados, porque nós não devemos caçar, perder tempo caçando. Até nós fazermos tudo isso, a gente vai morrer de fome. Então nós devemos construir cestas, construir locais para armazenar grãos, a gente deve construir potes de cerâmica e armazenar frutas e armazenar grãos e tudo mais, essa forma que a gente vai sobreviver. E evidente que eles começaram a discussão e não chegaram a lugar nenhum. A tribo acabou se dividindo, acabaram brigando, né? E então houve uma briga feia, um combate, uma discussão, e ele provavelmente ali houve uma violência ali aos fatos, deve ter trocado muita porrada, isso não fica claro, mas isso dá a entender porque após essa briga tudo, os homens foram morar nas cavernas, né? Porque houve uma guerra ali fora e eles resolveram, e para fugir desse conflito, a tribo se desfez e os sobreviventes, os que restaram, todos foram encontrando cavernas e foram morando ali, tá? E foi aí que eles se tornaram bárbaros, né? Bárbaros no sentido de pessoas não civilizadas, pessoas que acabaram regredindo, né? E também o homem lá fora explicou, né? Nós não éramos bárbaros nem covardes, nós nos tornamos isso, né? Nós nos tornamos isso após essa divisão da tribo e nós regredimos. Então houve um regresso civilizacional, tá? Onde eles eram mais evoluídos e acabaram se tornando menos evoluídos, né? Perderam algumas virtudes, como ele citou da coragem, né? Eles se tornaram covardes e se comportavam de maneira também pior. E nessa conversa, né, o Bug ele fica assustado diante dessa situação toda e procurando entender toda essa história. Na verdade, ele estava em choque porque era tanta informação nova para um cara que estava preso em uma caverna por alguns anos, né? E, e aí ele estava tentando entender tudo isso. Esse homem que presenciou tudo
todo esse fato, né, ou pelo menos conhecer essa história, falou que o problema foi que estávamos vendo as coisas de uma forma incompleta. Faltavam algumas informações ali, que essas informações, se estivessem presentes, eles poderiam entender melhor a situação e talvez todo esse conflito poderia ser amenizado, ou talvez nem existisse, né? Ele observou que foi uma visão incompleta e parcial de toda a situação que levou a esse conflito, né? Então esse homem convidou o Bug para caminhar e conhecer essas torres. Então eles andaram por um bom tempo e depois eles encontraram uma das torres que ainda estava em pé e subiram. E lá de cima o Bug pôde ver que haviam campos muito extensos e havia uma grande quantidade de animais, né? Para se caçar, havia muitos. Então havia aves, havia porcos, sei lá o que, né? Vacas, zebras, bisão. Não imagino o que ele viu, mas ele viu uma quantidade absurda de animais e para ele fez todo o sentido que o grupo da caça acabou tendo uma boa ideia quando eles proporam isso aí, tá? E depois eles desceram a torre, ou retornaram e foram procurar uma outra torre. Caminharam por muito tempo, encontraram outra torre também, subiram na outra torre. Então, lá de cima ele observou que havia um campo bastante vasto, com uma quantidade muito grande de árvores frutíferas, havia um rio bastante generoso e havia muitas plantas ali selvagens que era possível você se alimentar das sementes e tudo mais. E ele falou, não, a questão de se fazer cestas e silos e armazenar os alimentos faz todo sentido para quem subiu nessa torre. E aí, eles conversando, o senhor acaba explicando que as pessoas parecem bastante resistentes e convictas, né, das suas, entre aspas, crenças, ou crenças mesmo, sem aspas. E quando a gente fala em crença, a gente não se refere, quando a gente pensa em crença, a gente acha que é alguma coisa ligada ao aspecto transcendental, né? Bom, não se resume a isso, né? Porque hoje, talvez infelizmente, até coisas que são possíveis de verificar acabaram virando crenças, acabaram se tornando místicas, né? E míticas. É estranho isso porque você tem perspectivas que te torna convicto daquilo, né? E é complicado porque há uma resistência muito pesada quando a pessoa se torna convicto de algumas coisas e hoje talvez a maior crença que existe seja no campo político, né? Então é impossível hoje haver uma análise mais sóbria, né? E também qualquer tipo de conciliação, porque hoje a política virou um aspecto de crença, né? Não é mais algo racional, né? Então a pessoa acaba muitas vezes adotando, acaba crendo, né? Então existem uns caras que saíram falando umas abobrinhas há muitos anos atrás e mesmo que os fatos comprovem o contrário, o negócio pegou, difundiu e tudo gira em torno daquela pequena visão de mundo que se resume a
a coisas bastante simples, né? E a realidade, na verdade, é muito mais complexa do que a gente imagina. É difícil nós simplificarmos. É difícil você querer achar uma fórmula para interpretar o mundo como existe hoje, principalmente dentro das universidades, escolas, pessoas que acreditam que acharam a fórmula, né, de resolver os problemas do mundo, a fórmula da justiça social, entre aspas, né, a fórmula dos problemas do mundo, conseguir interpretar tudo na história e no mundo com uma visão absolutamente míope e pequena, absolutamente pequena, diante da tamanha complexidade do mundo, né? Então, e nesse aspecto, não só nesse, né? Eu citei, então você tem vários outros aspectos no qual você tem uma percepção e essa percepção ela é resistente. Então você pode ter uma forma de, você pode ter uma opinião sobre determinados aspectos e são muitos, né? São muitos e aquilo ali fica de uma forma muito resistente, criar raízes e depois você se encontrar uma situação bastante difícil porque aí é difícil ter novas perspectivas, visto que o negócio ele meio que se alimenta, né? É como se o negócio, além de ser pequeno, ele é fechado porque ele não absorve novas perspectivas e ele fica se autoalimentando, ele é circular. Então, as pessoas só consomem aquele tipo de literatura ou aquele tipo de texto que acaba reforçando as suas crendices e isso acaba dificultando bastante uma ampliação de procurar entender uma realidade muito maior e muito mais complexa, né? E uma coisa é certa, é que as coisas são extremamente complexas e nós não podemos, de forma nenhuma, arriscarmos e sermos vaidosos o suficiente para acharmos que nós temos a solução para tudo, né? As coisas são muito mais difíceis de compreender do que parecem. E o Bug, ele acredita que chegou essa hora de reverter esse quadro, né? Porque ele pensa o seguinte, poxa, eu estava preso numa caverna diante de uma situação e acabei tendo um contato muito maior, consegui compreender algumas coisas, né? Pelo menos muito mais do que eu havia compreendido dentro da caverna. E eu acho que eu posso ajudar as pessoas a observarem o que eu observei, a terem conhecimento do que eu descobri. E ele pensa que está na hora de reverter esse quadro porque ele quer levar essa informação que ele tem acesso para as pessoas, tá? E é interessante essa parte desse livro aí. O livro é todo desenhado, os textos são minúsculos, são frases assim, a letra é grande, é como se fosse um livro infantil mesmo. Então, ele ele é ansioso, né, feliz de ter encontrado e descoberto e expandido muito os horizontes da sua vida aí, ele resolve também querer propiciar para outras pessoas essa nova informação, essa nova descoberta. Então ele está ansioso e feliz por isso. Mas o homem idoso alertou para ele ter bastante cuidado, né? Cuidado porque de alguma forma há há uma acomodação por parte dos homens da caverna, né, que ele fala, na verdade de todos os homens em geral, é que as pessoas estão geralmente bastante satisfeitas de estarem onde estão. Elas estão satisfeitas de chegarem onde elas chegaram. Elas estão satisfeitas, então elas não querem talvez se esforçar muito para compreender algo que está além dos interesses imediatos dela, né? Então é interessante essa observação que ele faz e fala, olha,
há um desinteresse geral e generalizado por parte das pessoas dessa informação, dessa nova descoberta que você tem, né? Você questionou, você foi expulso da caverna e você acabou expandindo os seus horizontes, mas não espere que as pessoas estarão receptivas a essas informações, né? Elas estarão tão agressivas de receber essas informações como você estava quando você foi expulso da caverna. Então, essas pessoas estão satisfeitas vivendo ali, daquela forma, dentro da caverna, conhecendo o que elas conhecem, né? Sem querer entender o porquê das coisas, sem querer aprofundar um pouco mais em determinados assuntos e, e ter novas observações, né? E além disso, é bastante doloroso para essas pessoas, muitas vezes, elas terem contato com uma realidade que pode ser decepcionante para elas, né? Pode ser doloroso e tudo mais. Então o Bug ele acabou retornando para a caverna, né? Ele volta para a caverna de onde ele saiu e ele vai entrando lá e vai observando como que era a vida dele antes dele sair da caverna. Ele vai observando tudo aquilo e ele percebeu que ele não poderia mais viver ali, né? E isso deixou ele bastante aflito, né? Então é um misto ali que fala que ele sente medo e tristeza, né? Então ele estava bastante aflito porque depois das descobertas que ele fez, era impossível ele retornar ao ponto anterior. Inclusive existe até uma frase, se eu não me engano, é do Albert Einstein, que ele fala alguma coisa nesse sentido. Eu não vou procurar agora, porque senão vai sair dos slides aqui, mas ele fala que uma mente, quando ela expande, ela não consegue mais retornar ao seu tamanho anterior, coisa assim, sabe? Então, diante dessas novas descobertas, desses novos horizontes que Bug se depara, era impossível ele viver ali. Ele não acredita como ele conseguir viver naquele mundo, que aquele mundo que ele estava vendo naquele momento era tudo que resumia e que ele entendia, né? E, e aí fica uma pergunta interessante que é, que o homem insinuou para o Bug é o seguinte: eles estariam prontos, né? Então o autor vai narrando a historinha e ele fala assim: o Bug retorna lá, mas eles estariam prontos diante dessas descobertas que o Bug fez, dessa informação que ele traz, dessa ampliação, desse maior conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é como se fosse uma ilha, tá? Há uma metáfora assim. Ele é como se fosse uma ilha. Quanto maior é o seu conhecimento, quanto maior você adquire conhecimento, mais cresce a ilha, mais expande a ilha. Só que quanto mais expande a ilha, maior é o limite de litoral da ilha, maior são as dúvidas. Então o mar representa o desconhecido, as dúvidas. Então, na medida que a ilha cresce com o seu conhecimento, maior vai ser o seu contato, maior serão as dúvidas, né? O seu conhecimento expande e as dúvidas aumentam, né? Porque você agora está diante de novas informações. E essa pergunta fica para o final, que se aqueles homens que o expulsaram estariam prontos. E ele não diz se estariam ou não. A história ela acaba aqui, né? Mas o Bug ele sai falando assim na hora que ele está indo para a caverna: olha, caso esses homens da caverna não estiverem prontos, ele iria buscar outros. Ele iria procurar por outras cavernas, procurar outros homens da caverna, né? Para tentar abrir os olhos, né? Vamos dizer assim, para tentar alertar eles de uma realidade que eles desconhecem. É legal porque se você observar no mito da caverna de Platão, o final não é assim. O final é o seguinte: o cara volta e os caras moem ele porque é, agridem ele e partem para violência em cima dele porque ele
retornou com conhecimentos que não foram aceitos, né, pelos moradores da caverna, que ele não conta o que fim que deu. Mas o final é interessante, né, porque ele fala assim, olha, se esses caras não quiserem, tudo bem, eu vou atrás de outros. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e que merece uma boa reflexão, né? Então, tem pessoas que não estão dispostas, mas certamente há pessoas que vão estar atentas àquilo que você tem para trazer, levar e tudo mais, né? Então, você tem que procurar essas pessoas. Na verdade, elas vão acabar te encontrando, né? Para isso que existe aí os canais do YouTube e tudo mais, né? O único perigo que paira no ar do mundo inteiro é a censura, né, das Big Tech, Google, Twitter, Facebook, YouTube, eles demonstram um comportamento absolutamente autoritário, de remoção de liberdade de expressão, e agora ficou muito fácil você calar as pessoas, né, utilizando discurso de ódio, fake news, alguma coisa, mesmo que não seja fake news, os caras rotulam. Então, acho que seria o sonho do Stalin hoje se ele tivesse com acesso a esse tipo de tecnologia de controle de informação, né, de poder censurar aquelas pessoas. E recentemente nós tivemos algumas demonstrações nesse sentido das empresas de tecnologia, tal, de redes sociais e tudo mais. Então, só fazendo esse parênteses, né, se caso não haja esse tipo de problema, que já aconteceu, acontece, e eu acredito que não vai acabar, então aí você acaba, como bug, podendo levar informações para quem tem interesse em buscá-la. Quem não quiser, não tem problema, né? Ah, o que nós precisamos ter garantido é o nosso direito de liberdade de expressão, tá? É uma história bastante legal. Ela alerta sobre os modelos mentais. Depois existe um exercício no qual é envolvido para a gente refletir sobre os quadros mentais, os modelos mentais que todos nós temos. E a grande questão é que fica é de onde que vem o nosso modelo mental, quais são os pensamentos predominantes, quem são os autores que influenciaram a nossa forma de pensar, né? Porque esse negócio de pensar com a própria cabeça, isso não existe. Isso não existe. Só se você for um gênio e inovador da naipe do Aristóteles, alguma coisa desse tipo. Mas, embora nós possamos até achar que isso é possível, nós, na verdade, temos modelos mentais nos quais existem inúmeras influências e nós temos que descobrir quais são as influências que param sobre o nosso modelo mental, porque isso influencia muito a forma como nós nos comportamos, agimos e diante da realidade, né? A verdade e o fato, ela existe, a questão é que ela pode ser vista de diferentes formas, né? Então, fica essa... Só que assim, a verdade ela independe da forma como você a vê. Não existe, né? Não é relativa, ela não é relativa, ela é absoluta. A questão é você procurar percebê-la da melhor forma possível, mesmo que não seja possível a compreensão na totalidade, que você compreenda melhor do que antes, né? Então é isso. Essa reflexão importante leva aí para vocês como uma atividade diferente das nossas aulas, mas tão importante quanto, né? Que isso nos leva sempre a estar atento e estar questionando as situações e tudo mais, tá bom? É isso, pessoal. Deixa eu encerrar aqui. E depois eu vou postar isso aqui para vocês, tá bom? Obrigado aí por comparecer.
era isso que eu trouxe para hoje. É mais curto mesmo, era só uma história e desejo aí para vocês uma boa noite e a gente se vê amanhã na última aula de empreendedorismo. Obrigado. Até mais.